Bora falar de futebol, bora falar desse Santos 0, Olímpia 0 na Vila Belmiro. Um resultado ruim para o Santos, empate em casa nunca é bom quando se trata de Copa Libertadores da América, principalmente na fase de grupos. E a equipe do Santos encarou um adversário que, embora nos últimos anos tenha encantado no futebol paraguaio, tenha conquistado 4 campeonatos nacionais seguidos, apertura, clausura, não tem encantado nessa temporada. Muito pelo contrário, o técnico Daniel Garneiro, autor dessas conquistas, está sendo muito criticado também por conta da falta de desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo. Isso tem a ver também com a idade dos jogadores. O Olímpia é uma equipe com uma média de idade, ou melhor, voz enroscou agora, com uma média de idade alta. E a partir daí fica mais complicado manter a intensidade do time, algo que o Garneiro gosta, mas não tem encontrado nessa temporada de 2020. Não à toa, a equipe do Olímpia está na 3ª posição do Campeonato Paraguaio, atrás do Libertad e bem atrás do líder, comandado por Chiqui Arce, Cerro Porteño, que tem uma campanha absolutamente espetacular depois da volta do futebol. Em 10 jogos, 10 vitórias consecutivas, alguns já o apelidaram até de Bayern Paraguai. Eu entrevistei o Arce para falar um pouquinho sobre esse momento, também o estilo de jogo que ele gosta, o que ele fez nesse time lá no Esporte Interativo. Mas a gente está falando desse Santos e Olímpia. Um Santos que entra com o Raniel como referência, mas pouco o utiliza. Os primeiros 30 minutos da partida foram do Olímpia. Por quê? Porque o Olímpia identificou onde o Santos ia jogar. O Santos ia jogar a bola no Marinho. E foi o que o Santos fez o jogo todo. O jogo todo. Quando diversificou, conseguiu chegar com mais perigo. Com o Marinho, não. Claro, vale destacar. O jogo do Olímpia é um jogo muito competitivo, muito forte. As divididas são intensas, são divididas realmente para parar com a jogada. Se o jogador do Olímpia erra o tempo, é cartão amarelo. Em algumas oportunidades, cartão vermelho. No primeiro tempo, o Olímpia merecia ter o Cândia expulso. Merecia ter o Cândia expulso no lance com o Marinho. Não aconteceu. Ele foi substituído. No segundo tempo, o Rodrigo Rojas foi expulso em 2 faltas que fez sobre quem? Marinho. A equipe do Olímpia parou o Santos porque parou o Marinho e porque o Santos não se utilizou das outras armas que tinha. Claro, o Olímpia também fez um esquema defensivo muito sólido por conta dessa competitividade, ainda que um pouco lenta na hora de fazer a sua transição em velocidade. Por isso, não buscava as jogadas até o final, buscava sim finalizar antes da entrada da grande área. O Olímpia tentava finalizar a jogada antes da entrada da grande área, porque a transição não era tão rápida. O Olímpia trabalhava no começo do jogo, por exemplo, com o Roque Santa Cruz, que é um jogador mais velho, embora seja um matador exímio. E o Nestor Camacho, que já não é mais um garoto também. Então, é um time que busca finalizar de fora da área. E foi assim que o Olímpia jogou melhor os primeiros 30 minutos. Porque além de travar o Marinho, a equipe do Olímpia chamava o Santos para o seu campo, chamava o Santos com a bola lá no campo de defesa e soltava a bola em velocidade, tanto em passes longos quanto em passes pelo meio. E assim conseguia fazer a jogada rápida para finalizar o quanto antes, para tentar chutar de fora da área. Para se ter uma ideia, o Ortiz finalizou em uma boa jogada do Otálvaro, achando o Rodrigo Rojas na direita, ele encosta para o Ortiz e o Ortiz finaliza de fora da área. Foi a primeira boa jogada, defesa do João Paulo. Exigiu do goleiro do Santos. A equipe do Santos insistindo com o Marinho, e o árbitro, claro, em alguns momentos deixou o jogo seguir com razão, em outros não deixou com razão. Então, fez um trabalho aceitável com a exceção do William Cândia, na minha visão. Em compensação, a equipe do Olímpia, sem pressão, tranquila, fazia o seu jogo. O Santos insistia no Marinho, não conseguia criar, e o Olímpia, trabalhando como eu falei, buscando espaços, toca no campo de defesa, viu um espaço na ponta, pum, lança lá para jogada em velocidade porque o Santos já chegou. Viu um espaço no meio porque o Santos descompactou, o quem estava atrás não veio e quem estava na linha de frente veio marcar pressão, pum, passe pelo meio e o time já estava no campo de ataque. O Olímpia conseguiu nos primeiros 30 minutos jogar melhor. Conseguiu assustar mais. Conseguiu até roubar bolas no campo de ataque e não só no campo de defesa. Então foi uma equipe mais organizada nos primeiros 30 minutos. Aos 25 minutos, por exemplo, o Nestor Camacho
também teve uma bola no meio tranquila para finalizar, chutou no alto, acabou não conseguindo concluir a gol, mas recebeu o passe do Alê Silva e de frente para o João Paulo, bateu no gol. O Olímpia chegando também na linha de fundo, com jogadas que corriam em velocidade, muita velocidade, mas só quando a bola passava do meio campo. Antes disso, trabalhava esperando o espaço. Aos 24 minutos, a equipe do Santos, na verdade esse chute do Camacho foi aos 22. Aos 24 minutos, olha o que o Santos faz. Eu falava para você que está acompanhando o vídeo, o Santos insistia no Marinho, insistia no Marinho, insistia no Marinho, e o bloco da defesa tirava o Marinho do jogo. Em um belo momento o Marinho saiu um pouco da ponta, veio fazer uma aproximação com quem? Com o Pará. Trocou o passe, pum, inverteu a jogada. Quando ele inverte a jogada, ele pega o Soteldo livre de marcação. O Soteldo vai para cima, olha só, sem marcação, você deixar o Soteldo sem marcação é algo que realmente é impressionante. E aí ele solta para o Diego Pituca finalizar. Sem marcação também. O lado do Soteldo não tinha marcação tão forte. O lado do Marinho era um desespero. E aí o Diego Pituca finaliza e exige uma boa defesa do Ascona. Depois, novamente, a equipe do Olímpia consegue finalizar de fora da área, com força, com o Rodrigo Rojas. Em seguida, o Isidro Pita, que participou pouco do jogo, mas é bom jogador, acabou de chegar ao Olímpia, para substituir o Roque Santa Cruz e para dar uma vitalidade no ataque, ele consegue, depois de uma bola roubada pelo Rojas, na dividida, finalizar muito forte e exigir uma boa defesa do João Paulo. Veja que até os 30 minutos, quem realmente conseguiu assustar foi a equipe do Olímpia. E jogando o jogo do Olímpia. Jogando o jogo do Olímpia. Quem aparece no jogo depois dos 30 minutos? O Sanches, que pouco aparecia na partida. Tanto o Sanches quanto o Diego Pituca pouco apareciam. O Santos era vertical demais para buscar o Marinho e não usava suas outras qualidades. Usava muito pouco. Precisa usar mais, principalmente contra uma defesa bem montada, como foi a do Olímpia nessa partida. E aí o Sanches aparece, recebe no meio, solta para o Raniel vira para cima do marcador, mas acaba chutando para fora. Aos 37 minutos, olha só da onde sai a jogada do Santos, tabela do Soteldo com o Raniel. O Marinho do lado oposto. Sai a jogada do Soteldo com o Raniel. O Soteldo avança, vai para dentro da área depois de uma ultrapassagem. O Raniel consegue dar um tapa bonito, porque a zaga não chega a tempo de marcar o Raniel. Ele se posiciona muito bem e ele consegue deixar o Soteldo na cara do gol, que bate a bola na trave, a melhor chance do Santos no jogo. Perceba como as melhores chances não tiveram a participação do Marinho porque ele não conseguiu jogar e o Santos tinha que explorar mais as suas outras qualidades, embora o Marinho esteja numa fase espetacular, numa fase fantástica. Fantástica. Não à toa era para ele ter expulsado 2 jogadores do Olímpia, expulsou 1. Mas a equipe do Santos poderia buscar mais alternativas, foi o que fez, e no fim das contas o William Candia deveria ter sido expulso aos 39 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santos e o Olímpia começam com uma intensidade um pouco maior e com as linhas mais altas. Os dois conseguem finalizar em 2 minutos de jogo, 2 finalizações de média distância. Os dois conseguem finalizar e dar o recado. Eu vim para jogar. Mas o segundo tempo do Olímpia, para variar, é de queda de rendimento. É natural. No time do Garneiro dessa temporada, há uma crítica gigantesca em cima da queda de rendimento no segundo tempo. E isso aconteceu. Agora, a queda de rendimento aliada à perda de um jogador, aí a equipe do Olímpia não ia jogar mais mesmo. Assim como não jogou, porque o Santos adiantou suas linhas e o Santos tem um time muito jovem. Justamente por isso, conseguiu com o condicionamento físico e com a diferença de idade, ter uma superioridade muito grande, além da postura no segundo tempo, mais avançada, não deixando o Olímpia trabalhar a bola também e mais compactada. Porque o Santos até avançava para tentar roubar, mas não de forma compacta e o Olímpia achava os passes nas costas ou no meio. Dessa vez o Santos foi mais compacto para tirar e roubava mais bolas naturalmente. O Felipe Jonathan, aos 8 minutos, conseguiu dar um chute de forte e o Ascona teve de defender. Aos 10 minutos, cabeceio do Sanches para trás no segundo pau, o Raniel não consegue encostar. Depois do Soteldo dar um belo cruzamento. Veja como o Marinho ele é importante para as faltas, mas ele não aparece nos lances mais perigosos porque ele está o tempo inteiro travado. O tempo inteiro sofrendo falta. O tempo inteiro com 2 marcadores em cima dele. O Santos usando outras peças para jogar, assustou mais. Assustou mais.
E aí, aos 22 minutos, o Marinho arma para bater. O que acontece? Marcação forte por trás, Rodrigo Rojas, que já tinha feito uma falta no Marinho minutos antes, faz a segunda, impede que ele chute e é expulso. Por isso o Marinho não jogou, não é por falta de qualidade, é porque realmente a atenção estava toda voltada para ele na marcação do Olímpia, com dobra só em cima do Marinho. O Soteldo chegou a ter uma dobra depois, mas quando a equipe do Olímpia já estava absolutamente recuada, depois da expulsão. As dobras principais eram em cima do Marinho. E aí começou a chuva de substituições, e nessa chuva de substituições, ninguém fez a diferença. O único que chegou perto de fazer a diferença foi o Madison, que em uma bola, numa jogada pelo alto, conseguiu receber e dar o tapa, fingindo que ia cruzar, deu o tapa, o goleiro Ascona percebeu que não ia para lá, ia para cá a bola, pulou e conseguiu tirar para escanteio, isso já no finalzinho do jogo. Madison que entrou no lugar do Pará, mas a equipe do Santos encontrou um 4-4-1, que não é normal. Muitas vezes uma equipe que se defende se fecha no 5-4-0, abdica do centroavante. Não, o Garneiro manteve o Isidro Pita um pouco à frente das duas linhas de 4 e falou, dá para se segurar com essas duas linhas de 4. E de fato se segurou, mas se segurou porque também faltou a aproximação da equipe do Santos. Marcos Leonardo entrou no jogo e olha, praticamente não conseguiu jogar. O Madison não tinha também com quem tocar, não tinha com quem tabelar. O Lucas Lourenço, meio campista, buscou passes longos, mas não na hora certa, não com inversão de jogada. O Santos parou de ter aquela velocidade, aquela agilidade no passe. Tinha a velocidade da Juventude, tinha sim ainda um preparo físico melhor, tinha a intenção de jogar, diferente do Olímpia quando teve a expulsão, mas não transformou isso em superioridade. Porque pegava a bola sozinho, voltava para trás. Triangulação não acontecia. Ultrapassagem, quase nunca. Foi a do Madison que eu falei. Então a equipe do Santos tentava inverter uma bola, mas demorava muito para fazer essa inversão. E no fim das contas não conseguiu criar, não conseguiu jogar. O Ascona pouco teve de se defender, ou melhor, de defender bolas. Porque na maioria das vezes as finalizações ou saíam muito fracas ou saíam de muito longe. Então o Santos desperdiçou sim 2 pontos na Vila Belmiro, mas a equipe do Olímpia também tem o seu mérito de ter segurado num 4-4-1, pouco habitual, geralmente as duas linhas acabam se juntando, o centroavante é esquecido, não foi o caso, Daniel Garneiro manteve o centroavante na equipe, ainda que com pouca eficiência. E olha que ainda teve uma cabeçada da equipe do Olímpia na segunda etapa, chegou num cruzamento com o De La Cruz para cabecear, mas a bola foi nas mãos do João Paulo. Uma equipe do Santos que mostra potencial, mostra juventude, mas ainda mostra desentrosamento em alguns momentos. E não pode se apegar simplesmente ao Marinho. Existe qualidade no meio-campo com o Pituca e principalmente com o Sanches. Existe muita qualidade com o Soteldo. O Caio Jorge não estava em campo, é verdade. O Raniel poderia ser um jogador um pouco mais capaz de sair da área? Poderia. E quando ele saiu da área, se posicionou bem para soltar a bola para o Soteldo, para fazer o pivô, a melhor chance do Santos foi criada. É preciso trabalhar mais coletivamente essa equipe do Santos, mesmo com o Marinho em ótima fase. O time só vai melhorar. Porque ficar o tempo todo jogando a bola no Marinho, se uma equipe consegue detectar isso, ela trava o jogador e aí fica difícil para criar. Bom, essa análise de Santos e Olímpia, 0-0, o Olímpia deixa o Brasil feliz com o empate, porque no segundo tempo, ainda que estivesse com 11 jogadores antes da expulsão, não conseguiu jogar bem. De novo, caiu o rendimento no segundo tempo. Daniel Garneiro, se quiser de fato sonhar com a Copa Libertadores da América, precisa ajustar, precisa botar mais sangue novo nessa equipe. Visivelmente, o segundo tempo do Olímpia foi muito abaixo daquele apresentado no primeiro até os 30 minutos. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero, claro, a sua opinião. Se você tem alguma pergunta, fique à vontade. Se você quiser discordar em alto nível, por gentileza, deixa o seu like, deixa também a sua inscrição, repasse para os amigos, eu vou ficar muito contente e bora falar de futebol.